Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado e a inteligência artificial está avançando no planeta e permitindo que sistemas simulem uma inteligência similar à do ser humano, executando tarefas complexas e até tomando decisões de forma autônoma, baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Estudada há décadas, hoje está cada vez mais acessível à população em geral, graças à evolução de bons modelos de dados, acesso a grande quantidade de informações não processadas e a computação potente com custo acessível. Para entender melhor o assunto, nosso convidado de hoje é Fabiano Hartmann Peixoto, doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Sérgio. Fabiano, para a gente começar, como distinguir o que é a inteligência artificial, que a gente vem presenciando hoje, do que a gente já tinha acesso em termos de computação e tecnologia? Bom, eu acredito que a forma mais fácil, tranquila de fazer essa distinção é imaginar que o que nós tínhamos até hoje eram elementos de computação que cumpriam um roteiro pré-programado, né? Então, uma automação é aquilo que cumpre o que previamente foi designado pelo seu programador. A inteligência artificial ela é um pouco diferente. Ela é treinada, ela aprende, mas ela consegue se descolar desse padrão prévio para promover, através dos seus dados, algum tipo de ação não prevista, né? Eu acho que é a maior diferença. Você comentou que ela pode ser treinada, programada, ensinada. E como, então, ocorre esse processo de ensinar o computador, a máquina? Como ela aprende com o ser humano? Excelente pergunta, Sérgio. Primeiro, é importante que a gente tenha a ideia de que a máquina ela vai aprender a partir dos dados. Então, a qualidade dos dados, o referencial desses dados, ele é fundamental para o aprendizado. E, basicamente, o aprendizado, se a gente pode assim simplificar, ele ocorre de duas maneiras. A máquina aprende com uma supervisão humana, quando um humano que tem um conhecimento especializado sobre aqueles dados, ele vai realmente, literalmente, apresentando rótulos, apresentando formas para a máquina aprender. E também, de uma outra forma, sem essa supervisão humana, quando algoritmos eles identificam naquele conjunto de dados algum tipo de padrão, algum tipo de similaridade que pode resultar em alguma ação oportuna de inteligência artificial, né? Basicamente, são essas duas as principais formas que a máquina tem para aprender, ou com a participação humana, ou sem a participação humana, né? E falando da participação humana, como que a inteligência artificial pode retribuir isso, né? Então, quais são os benefícios para nós, para a população, da inteligência artificial, em termos de benefícios no ambiente de trabalho, no ensino, até na vida pessoal? Eu acho que no dia a dia nós temos percebido muito fortemente a interação com novos e novos sistemas de inteligência artificial, né? E os benefícios, eles são muito grandes. Talvez eu poderia, assim, resumir, condensar esses benefícios num principal, que é a concretização de direitos fundamentais. E isso não só na minha área, né, que é a área do direito, mas quando a gente fala, por exemplo, em saúde pública, quando a gente fala em proteção ao meio ambiente, quando a gente fala na necessidade de desenvolvimento de políticas públicas, tudo nisso a inteligência artificial pode ser um elemento, pode ser uma ferramenta de apoio extremamente benéfica, extremamente oportuna. Então, a gente poderia sintetizar dessa forma. A IA ela está disponível como uma possibilidade na nossa luta, nos nossos esforços para a concretização dos direitos fundamentais. Você comentou sobre a inteligência artificial na sua área, a área do direito, e no noticiário a gente já vem presenciando aí, acompanhando notícias em que a inteligência artificial é útil no Poder Judiciário, por exemplo, com elaboração de sentenças até no Judiciário, né, ajudando, auxiliando os magistrados, e em diversos campos
também do mercado de trabalho e até em assuntos espaciais da NASA. Então, eu te pergunto, até o momento, quais foram as atuações mais relevantes, os aspectos de uso mais relevante da inteligência artificial? Você sabe, Sérgio, que é até complicado a gente falar de todas as aplicações, porque isso é um mundo tão vasto, né? Tão amplo, e a gente fica cada dia mais surpreendido com os novos usos, né? Esses dias a gente estava lendo alguma coisa sobre a utilização de sistemas de inteligência artificial para ajudar em filtros de reconhecimento de possíveis e eventuais vidas inteligentes fora do nosso planeta, né? Então, os usos realmente são amplíssimos, né? Dentro da nossa área, que é a área do direito, a inteligência artificial ela tem ganhado muito espaço, e espaço em áreas que são relevantes para toda a comunidade, para toda a cidadania. Então, desde a gestão dos gabinetes onde juízes atuam para decidir causas, até a organização de determinados pleitos que são muito volumosos e, portanto, representam parte significativa do desejo da sociedade, a inteligência artificial nas suas tarefas de classificação, identificação de agrupamentos, de similaridades, o apoio nessa gestão estratégica desses serviços essenciais, ela tem sido cada vez mais presente, cada vez mais marcante, né? E o Brasil tem uma posição de muito destaque, uma posição muito firme nesse campo, né? Isso nos enche de muito orgulho e também de muita responsabilidade, né? Porque como a gente trabalha sempre com afetação de direitos, né? A gente tem que sempre caminhar uma análise dos benefícios e potencialidades junto com os riscos que toda tecnologia apresenta, né? Você comentou que está cada vez mais ampla a inteligência artificial. Para quem está nos assistindo agora e está pensando, poxa, mas do que eles estão falando? Eu não usei ainda nenhum site de inteligência artificial, eu não tive nenhum contato, mas às vezes a pessoa que está nos assistindo já teve contato com essa inteligência artificial e não sabe onde. Como explicar para essa pessoa em que tipo de contato, às vezes com empresas, relacionamento de empresa-cliente, a pessoa já pode ter tido esse contato com a inteligência artificial e nem sabe? Certamente nós já tivemos algum tipo de contato não perceptível com a inteligência artificial no nosso dia a dia. Num atendimento que a gente tenta fazer numa prestação de um serviço, numa eventual pesquisa que a gente faz sobre algum produto que a gente tem interesse, então, numa notícia que a gente acaba recebendo, no nosso trato, basicamente, com os dados que compõem, que nos acompanham a cada dia. Então, todo mundo na sua vivência pessoal, no seu exercício profissional, tem contato tanto recebendo quanto produzindo dados. E a partir disso, certamente, tem e terá mais fortemente ainda interações com sistemas de inteligência artificial, que vão desde chatbots, de assistentes virtuais, até chatbots são temáticas muito fortes hoje em dia, né, com interações, com linguagem, com comunicação, até diagnósticos médicos apoiados por inteligência artificial. E perceba, Sérgio, que eu sempre gosto de frisar a palavra apoio. É importante que todos que na sua vivência tenham algum tipo de interface com a inteligência artificial percebam que o melhor uso da inteligência artificial é um uso como um apoio, uma assistência para nos tornar humanos melhores, do ponto de vista pessoal e especialmente do ponto de vista profissional, né? Esse apoio que a inteligência artificial presta à população, ao humano, em muitas ocasiões ele pode facilitar trabalhos, né, estudos. Aí eu te pergunto, até que ponto esse apoio é benéfico ou pode prejudicar o ser humano no sentido de que torná-lo menos inteligente, menos buscador de um conhecimento, né, de forma que a informação vem muito facilitada? Então, eu cito o exemplo, por exemplo, de gerações antigas, que conseguem fazer contas matemáticas de cabeça muito mais facilmente do que a gente. A gente já usa, né, a tecnologia para isso.
Então, a inteligência artificial, até que ponto ela pode prejudicar ou beneficiar esse raciocínio lógico do ser humano? Excelente pergunta, Sérgio. Eu penso que o mais relevante do uso da tecnologia, a inteligência artificial é uma tecnologia, é o papel que o humano assume na sua relação com a inteligência artificial. Veja, a IA ela nos apresenta uma série de possibilidades não pensadas até o momento. Uma série de serviços que até hoje nós gastávamos muito mais tempo e eventualmente até não tínhamos sequer condições de realizar. Mas, paralelamente com isso, a tecnologia nos impõe uma conduta também proativa, né? No sentido de não se acomodar com o uso da tecnologia, não usar aquele pensamento que é muito comum de dizer assim, olha, a tecnologia, como ela erra muito menos que eu, humano, então ela deve estar certa e eu devo estar errado. Esse posicionamento acrítico frente à tecnologia é um risco. Esse risco de acomodação, esse risco de passividade é que deve ser combatido. Combatido pelas posturas humanas. Nós, como seres humanos, devemos nos cuidar permanentemente para que a gente consiga fazer um bom uso da tecnologia, né? Agora, ainda falando em riscos, o doutor comentou que parte da inteligência, né, do aprendizado dessa inteligência artificial é de informações inseridas pelo próprio ser humano. Agora eu te pergunto, doutor, e se essas informações têm um certo viés ou estão até equivocadas, principalmente na sua área, no direito? Se o humano inseriu ali naquela máquina, naquela inteligência artificial, informações enviesadas, qual que é o risco para uma sentença judicial equivocada, por exemplo? Sérgio, isso é tão importante que nós, dentro do nosso grupo de pesquisa, nós utilizamos até um conceito próprio de inteligência artificial e inclui o conjunto de dados, o dataset, ou seja, as informações que vão fazer o treinamento e depois vão fazer os testes de desempenho dessa inteligência artificial, eles necessariamente devem compor o projeto dessa inteligência artificial, porque realmente você tem toda a razão. O conjunto de dados que vai ser ali imputado naquele arranjo de algoritmos que vai gerar algum tipo de resultado, ele é extremamente relevante e eu diria mais, ele é o ponto absolutamente sensível sob o ponto de vista da nossa iniciativa de redução de enviesamento. É importante também, Sérgio, que a gente tenha sempre em mente que a inteligência artificial ela é uma reprodução parcial da atividade cognitiva do próprio ser humano. Então, como todos nós temos algum tipo de enviesamento, é natural que a gente espere um enviesamento da própria reprodução, da própria inteligência artificial. Qual que é a diferença? É que na inteligência artificial a gente consegue, de alguma forma, ter mecanismos de controle para amenizar esses enviesamentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma série de indicativos éticos, de princípios éticos, a gente está construindo modelos regulatórios também para cuidar desse conjunto de dados que vai orientar o desenvolvimento de inteligências artificiais, mas é muito importante que a gente tenha essa percepção de que o dataset pode representar tanto o sucesso quanto o fracasso no resultado de uma inteligência artificial. Há inúmeros relatos na literatura sobre descrição de inteligências artificiais no Brasil e especialmente fora do Brasil que tiveram enviesamentos sérios e a gente quase que na integralidade consegue identificar que o dataset, o conjunto de dados que alimentou essa engenharia já tinha algum tipo de bias, de enviesamento, né? Então, é muito importante, essa área é uma área de forte desenvolvimento dentro da academia para os cuidados, para a curadoria na formação desses datasets, né? E até onde vai o nível do senso crítico das máquinas, da inteligência artificial, para às vezes nem chegar a aceitar uma informação equivocada ou enviesada?
Esse é um grande desafio no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. A possibilidade de existência de, vamos dizer assim, de algum critério ou de algum filtro moral de correção daquilo que está sendo imputado para o treinamento daquele sistema de inteligência artificial. Isso é altamente difícil e até altamente complicado de se manejar, porque, paralelamente com isso, se está fazendo uma corrida cada vez mais para ampliação de um conjunto de dados, para que esse grande conjunto de dados permita o desenvolvimento de ferramentas mais amplas para o uso da cidadania de uma forma geral, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar com esse binômio de ampliação da base de dados com os devidos cuidados para entender o que está compondo, o que está fazendo parte daquela base de dados que vai gerar uma inteligência artificial futura, né? Eu perguntei agora sobre o nível de criticidade, né, da inteligência artificial, até onde vai, e eu gostaria de saber, de modo geral, o que a inteligência artificial ainda não faz, o que ela ainda não pode fazer. Essa é uma ótima pergunta também, porque nós ficamos assustados quando tem um lançamento novo de um sistema novo de inteligência artificial. A gente imagina, meu Deus, onde vamos parar, né? Onde isso tudo vai dar? Será que vai ter aquela concretização dos mitos de Hollywood sobre uma inteligência artificial que domine toda a humanidade, né? E eu falo com muita tranquilidade que a gente percebe, mesmo nesses sistemas que são considerados os mais evoluídos, os mais completos, os mais abrangentes, a inteligência artificial não deixa de ser um fragmento da inteligência humana. Ela é reprodução de nossos fragmentos. Então, muito do contexto completo da articulação da inteligência humana não é alcançado pela inteligência artificial, embora ela tenha absolutamente qualidades fantásticas, velocidade, capacidade, memória, atenção muito maior que a do próprio ser humano, mas ela é sempre fragmentária, ela é sempre modular, né? E a gente percebe que a inteligência humana ela consegue fazer esses outros arranjos que, pelo menos dentro da matemática que nós conhecemos hoje, é difícil a gente afirmar que a inteligência artificial, vai superar a inteligência humana, né? Eu acredito que não é essa a lógica, né? Não é essa a lógica de concorrência e superação. O doutor comentou num ponto que, inevitavelmente, eu queria chegar, é dos mitos de Hollywood. Então, em termos de ameaças, considerando que a inteligência artificial, da forma como se encontra hoje, 2023, ela já tem a capacidade de certa forma, tomar decisões, fazer escolhas. O doutor imagina que num horizonte futuro a inteligência artificial possa significar uma ameaça, ainda que não seja da forma como Hollywood expõe isso, mas de certa forma que torne impeditivo o acesso de um ser humano a um sistema, a um banco de dados, porque aquela inteligência artificial decidiu não permitir acesso. Só dando um exemplo aqui para a gente discutir isso num horizonte futuro. Um exercício muito difícil de ser feito, mas o que eu acho que nós podemos ter já muito claro é que, embora não haja, assim, pelo menos pelos estudos que a gente acompanha, esse risco mítico da inteligência artificial, é inegável que haverá, e já está havendo, né, mas haverá mais intensamente, sem dúvida alguma, transformações das atividades humanas, das atividades profissionais, das atividades pessoais, por força e por impacto da inteligência artificial, né? Isso é inegável, né? Nós atuaremos, nós viveremos de forma cada vez mais diferente, muito fortemente impactados pela inteligência artificial. Cabe a nós, dentro desse cenário, é a visão pelo menos que eu tenho, desenvolver o conhecimento sobre a inteligência artificial para que a gente consiga maximizar
os seus benefícios, maximizar o seu bom uso, comprometido, como eu falei, com a concretização de direitos fundamentais, de alguma forma estabelecer equipamentos de defesa da cidadania com relação ao mau uso da tecnologia, e toda tecnologia ela pode ser usada para uma finalidade negativa, para uma finalidade contrária àquilo que a sociedade espera da tecnologia. Então, na medida em que nós desenvolvamos conhecimento sobre a tecnologia, a gente consegue modular melhor e desenvolver melhor mecanismos de defesa da cidadania frente ao mau uso da tecnologia, né? Eu acho que esse é o caminho. Isso já estamos sendo, a gente tem quase que o costume de falar no futuro, mas isso é muito presente, mas fortemente no futuro seremos impactados pela inteligência artificial, que está ainda muito incipiente, por incrível que pareça, no seu desenvolvimento em diversas áreas, especialmente na área do direito, é muito incipiente, mas já é impactante e será ainda muito mais. Cabe a nós um desenvolvimento pessoal e profissional para acompanhar isso, né? Doutor, hoje há sites já na internet disponíveis para a população em geral acessar e, como o doutor falou, chatbox, né? Caixinhas de mensagens de conversação, usar a inteligência artificial. E esses sites, muitas vezes, são gratuitos, inclusive até estão apresentando inconsistências ultimamente pelo alta procura, alto acesso. O doutor imagina que por essa alta busca, né, e uso desses sites, eles tendem a se tornarem mais restritos ou até se tornem pagos e não gratuitos como a gente tem hoje? Olha, observando as tecnologias ao longo do tempo de uma forma geral, a gente percebe que normalmente o movimento é o contrário. A gente tende a ter um acesso mais amplo e democrático com a tecnologia ao longo do tempo, né? Eu tenho particularmente uma visão de que a inteligência artificial ela desempenha ações que são ações de interesse público. Então, dessa forma, o Estado brasileiro deve perceber os sistemas de inteligência artificial como algo estratégico e algo que é de interesse a toda a coletividade brasileira, né? Nesse sentido, é importante que desenvolvam políticas públicas de acesso, primeiro, de inclusão digital, de acesso a esses componentes de inteligência artificial, né? Evidentemente também que toda uma indústria está sendo fortemente impactada e desenvolvida para sistemas novos de inteligência artificial, né? E como indústria necessita também de todo um suporte de investimentos e tudo mais, né? Então, mas a partir do momento que a gente percebe a IA como algo relevante e de interesse público, eu acho que a gente consegue encaminhar melhor os tratamentos e os fomentos para o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Eu sempre gosto muito de frisar que eu vejo a inteligência artificial como algo emancipador, uma potencial emancipação da nossa sociedade, né? E eu acredito que nós devamos ver isso como algo estratégico e algo urgente sob o ponto de vista nacional, sob o ponto de vista brasileiro, né? Doutor Fabiano Hartmann Peixoto, quero agradecer sua participação aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo Cidadania.